Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é uma das mais belas mensagens da teologia paulina, e ele manifesta aqui uma atitude de adoração focada em Cristo Jesus. É um hino que enaltece a Deus, e é muito oportuna essa mensagem nos dias de hoje, porque as pessoas hoje em dia estão colocando foco nos homens, estão deixando de exaltar aquele que realmente merece a nossa adoração, nosso louvor, e as pessoas têm colocado a forma de louvar, a forma de exaltar todo o seu conhecimento em homens, e essa é uma mensagem oportuna, irmãos. E nós podemos começar fazendo uma pergunta: em que circunstâncias o apóstolo Paulo escreve esse texto? Será que ele escreveu por causa de uma prosperidade? Ou por causa de algo material que ele tenha recebido? Será que ele escreve essa carta ou esse texto por causa de um livramento? Então ele se conteve, expressa dessa maneira? Meus irmãos, na verdade, quando nós lemos a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, e nós chegamos a esse momento da carta, vamos perceber que aqui esse texto representa a conclusão de uma extensa argumentação de ensino, de doutrina. Se os irmãos observarem bem nas cartas do apóstolo Paulo, ele começa sempre exaltando a Deus e vem ensinando a doutrina, a teologia, o ensino, os argumentos teológicos profundos da salvação. E aqui nessa carta, quando muitos entendem, muitos historiadores, estudiosos entendem que essa carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ela tem essa profundidade no ensino teológico da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Vejam que depois de Paulo mostrar que nós fomos enxertados na árvore bendita, que é Cristo, ele vai dizer também que existe esperança para os judeus, desde que eles se convertam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Depois dele escrever afirmando a imutabilidade dos dons, dos propósitos de Deus, dos planos eternos de Deus, quando ele diz aí no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, irmãos, depois de evidenciar todas essas verdades teológicas profundas, Paulo, então, irmãos, depois de tudo isso, ele vai apresentar essa doxologia, esse hino a Deus, exaltando o seu caráter, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia,
Paulo aqui, irmãos, é como se fosse levado a explodir de adoração e louvor a Deus. Toda a compreensão, irmãos, da graça que Paulo vem falando até agora, do plano da salvação por Deus, então ele chega a essa doxologia, esta manifestação de adoração e louvor ao nosso Deus. Aqui também, irmãos, nós encontramos uma ponte que vai levar ao capítulo 12, que é o início da parte prática daquilo que Paulo escreve. Depois de Paulo escrever, então, os ensinamentos, a doutrina, o ensino, então agora, é por isso que ele começa no capítulo 12, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, vivam estas verdades, pratiquem essas verdades, façam tudo isso que eu tenho ensinado quando escrevo a vocês. E o que levou Paulo a expressar essas palavras, irmãos, foi a compreensão dentro daquilo que foi revelado a ele, de quem é Deus, o que ele fez, o que Deus fará. E foi por causa dessa autorrevelação de Deus que ele se colocou aqui agora, irmãos, em adoração, em louvor ao nosso Deus. Por que nós realizamos este culto, irmãos? Esse culto não é a nenhuma pessoa. Esse culto não é a nenhuma personalidade, é um culto a Deus. É um culto vertical, para cima, irmãos, é para Deus. Ele é o motivo central, por isso que no versículo 36 ele vai dizer, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, nós sabemos que Deus criou o homem para louvor da sua glória. Deus criou o universo para louvor da sua glória. Mas nós sabemos, irmãos, que o homem caiu. Por causa do pecado, o homem foi afastado de Deus. Mas os propósitos de Deus são eternos. E assim, irmãos, Deus, no seu plano de salvação eterna em Cristo Jesus. E essa obra, irmãos, não visa apenas a nossa salvação. Engana-se aquele que pensa que esta obra de Cristo é apenas para a nossa salvação. Mas essa obra é também para que nós adoremos, louvemos, exaltemos o nome do nosso Deus. Veja que nos versículos 33 a 34, Paulo destaca que Deus merece toda a glória, toda a honra, porque Ele é o maior, Ele é o Todo-Poderoso. Deus está acima de todos, Deus está acima de tudo. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis, e nada é comparável ao nosso Deus. Quando Moisés ele foi intimado, irmãos, a libertar o povo da escravidão do Egito, ele pergunta a Deus, quando chegar diante de Faraó, e eles me perguntarem, quem te enviou, que vou dizer? E a resposta de Deus foi, você dirá, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o nome eterno de Deus, o Senhor, aquele que não tem princípio nem fim. E Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Nós mudamos. Não é verdade? Nós mudamos. Nós amadurecemos. Quantas fases nós passamos na nossa vida, irmãos? Quantas mudanças, quantos aprendizados, quantas lutas. O mesmo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós mudamos.
nós melhoramos. Aliás, é isso que se espera do crente. Nesse processo de santificação, de crescimento. É isso que se espera de nós, irmãos, que nós melhoremos a cada dia. Mas Deus não, irmãos. Deus não melhora, sabe por quê? Como diz o reverendo Ronaldo Lidório, Ele não pode ser melhor do que é, porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito. Deus não muda, irmãos. Deus não fica equivocado. Deus não tem plano B. Deus não tem rascunho. Tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é bom. E veja o que Paulo destaca nesses versículos, que a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundos. São profundos. O que Paulo está dizendo aqui é que é um conceito que os reformadores trataram. Deus é insondável. Deus não precisa de nada. Digo mais, irmãos, Deus não precisa de vocês. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nós. Ele é bastante em si mesmo. Deus se completa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo não tem necessidade nenhuma. A Trindade Santíssima, irmãos, se satisfaz em si mesma. Quando o profeta intimou o povo diante do afastamento, o povo estava afastado de Deus e o profeta vem intimar o povo para que se volte. E o povo diz: nós vamos oferecer sacrifícios a Deus, vamos oferecer animais a Deus. E Deus responde: são meus. Os animais são meus. Todos os animais que pululam no campo são meus. Vejam que Paulo aqui, irmãos, ele está tão maravilhado que ele pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu o seu pensamento? Nós sabemos, irmãos, que a criação, ela mostra o poder de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas nós sabemos, irmãos, que por causa do pecado, mesmo o homem admirando as obras de Deus, extasiado diante das belezas da criação de Deus, quando ele contempla o mar, as flores, a lua, o sol, as estrelas, e ao invés de adorar o Criador, como Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 1, eles preferem adorar a criatura ao invés do Criador. E por mais que seja possível contemplar a revelação natural de Deus, e por isso todos são indesculpáveis, Paulo afirma isso, todos os homens são indesculpáveis, é necessário, irmãos, que o Evangelho, a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, seja anunciada, seja pregada, para que os homens sejam salvos. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele afirma: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele, irmão, Jesus, plenamente Deus. Paulo, aos Colossenses, ele afirma: Ele, Jesus, é a imagem do Deus vivo. É a imagem do Deus vivo. Um dia, irmãos, o discípulo de Jesus, Filipe, ele fez um pedido a Jesus. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, então, irmãos, disse a ele: mas Filipe,
eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Esse homem, irmãos, que escreve essa carta, outrora blasfemo, um perseguidor da igreja, mas pela misericórdia de Deus, irmãos, seus olhos foram abertos. Ele passa a conhecer as grandezas de Deus. Ele passa a conhecer as verdades das grandezas de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o Senhor é insondável. Às vezes, irmãos, vemos pessoas desprezarem o culto. Às vezes vemos pessoas desprezarem esse momento tão especial, quando elevamos as nossas vozes a Deus, estão desanimadas em cultuar a Deus. Isso porque, irmãos, falta-lhes muitas vezes o conhecimento. Porque quando nós conhecemos a Deus, irmãos, quando nós temos acesso a essa palavra bendita, onde Deus mesmo se revela, não podemos fazer outra coisa, irmãos, a não ser adorar a Deus. Fazemos isso que estamos fazendo nessa manhã. Fazemos isso que costumamos fazer de forma mais efetiva no dia do Senhor, como hoje. Um dos hinos da nossa igreja diz assim: e tu, pecador que vagueia, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 45, 15, ele vai dizer: verdadeiramente, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Paulo, no versículo 35, ele vai fazer uma pergunta: quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Sabe o que isso significa, irmãos? Deus não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo que muitas vezes exigimos dele. Deus não tem nenhuma obrigação. Ninguém pode colocar Deus num canto da parede e exigir algo de Deus. Alguns pregadores contemporâneos fazem isso, não é verdade, irmãos? Eles apresentam um tipo de Deus como se pudesse pegar no colarinho dele e dizer: agora você vai fazer a minha vontade, eu determino isso. Sabe o que aqui está dizendo, irmãos? Não existe ninguém que seja credor de Deus. Não existe ninguém que seja credor de Deus. E ele diz mais aqui: quem foi o seu conselheiro? E quantas vezes, irmãos, principalmente nos nossos dias mais difíceis, queremos aconselhar a Deus. Deus, por que demoras tanto? Por que fez desse jeito? À luz da Bíblia, irmãos, Deus não está obrigado a sequer manifestar a sua misericórdia. Ele o faz porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Somos miseráveis pecadores diante de um Deus insondável. Essas três perguntas retóricas do versículos 34 e 35, elas têm a finalidade, irmãos, de sufocar todo atrevimento nosso de Deus. Elas estão aqui para derrubar toda a nossa arrogância diante de Deus. Toda a nossa arrogância diante de Deus. Aliás, irmãos, os irmãos já pensaram como é difícil chegar diante de alguém grandioso, como as pessoas do mundo consideram celebridades, presidentes, rainhas, há todo aquele esquema blindado de segurança, ninguém pode chegar próximo, ninguém vem
né? Por exemplo, a rainha da Inglaterra. Os irmãos sabem que tem todo um esquema, todo um protocolo, que diz que ninguém pode sequer fazer perguntas à rainha. Né? Você não pode nem chegar e dizer, rainha, por que a senhora gosta tanto desse chapéu que está usando? Ninguém pode fazer sequer perguntas à rainha. Mas preste atenção, irmãos. Prestem atenção. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor insondável, soberano, dono da terra, do mar, de todo o universo. Mesmo assim, irmãos, Ele nos abre um caminho através de Cristo para nos chegarmos a Ele. Ele nos abriu um caminho em Cristo Jesus para que nos aproximemos de Deus, para que falemos com Ele em oração, para que cantemos esses hinos em adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso que merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Então, irmãos, o que nós temos aqui nesses versículos é uma doxologia. Os irmãos aqui da orquestra, os irmãos do coral conhecem bem esse termo, sabem bem o que é isso, é uma expressão de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus, quando Deus é honrado, quando Deus é bendito, quando Ele é engrandecido, quando Ele é exaltado, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos. Depois de conhecer todas essas grandezas de Deus, depois de expressar todo esse conhecimento que Deus mesmo revela a ele, ele não poderia fazer outra coisa senão oferecer essa doxologia a Deus. E nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, em culto de ação de graças pela escola bíblica dominical, para dar a Deus uma doxologia, uma expressão de louvor, bendizendo o nome excelso de Deus. Porque sabemos, irmãos, como tem sido uma bênção nas nossas vidas, nas nossas famílias, sermos ensinados a cada manhã. Quando a Bíblia ela é aberta e quando nós buscamos o conhecimento desse livro santo e bendito, para que cresçamos espiritualmente, que cresçamos em conhecimento desse Deus grandioso. Por isso que ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A coisa mais estúpida, mais tola, mais idiota que um ser humano pode fazer é questionar os desígnios de Deus. A coisa mais tola e idiota que um homem pode fazer é se afastar de Deus, é estar longe de Deus. E nós, irmãos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, conhecemos a Cristo, conhecemos essa luz que abriu os nossos olhos para o conhecimento dessas verdades benditas. Não poderíamos fazer outra coisa senão bendizer o nome de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.